zero, pelo teorema do valor médio de Cauchy, tá certo? Isso é igual a quê? A derivada da f grande em C sobre a derivada da g grande em C. Ou seja, quem é f grande em x? É f pequena em x. Porque o x está no intervalo, 0, P mais delta 2. Tá certo? E nesse intervalo, a derivada AF é a f pequeno, tá? E a f grande em P é 0. E aqui fica o quê? G de x menos G grande em P, que é 0. Mas isso aqui é igual a quê? Quem é essa derivada? É f grande, derivada da f C sobre a derivada da G em C. Tá? Então você tem essa igualdade. Mas essa igualdade garante o seguinte. E assim você vai ter a seguinte coisa. O que é f de x sobre g de x menos L em modo. Isso aqui é o que? É a derivada da f em C sobre a derivada da g em C menos L. Acontece que o C está aqui dentro. Ou seja, o C satisfaz essa condição aqui, ó. C menos P é menor que delta 1, é maior do que 0. E o C está no domínio da F' sobre G', porque a F grande e a G grande, a F pequeno e a G pequeno, são diferenciáveis aqui. Em particular, são diferenciáveis no intervalo P, P mais delta 2. Ou seja, se o x satisfaz essa condição, o C, como o C está aqui, né? Então o C satisfaz essa desigualdade, C menos P. O C está no domínio da F' sobre G' e, portanto, F' de C sobre G' de C menos L é menor do que Epsilon. Ou seja, isso aqui é menor do que Epsilon. Então veja o que foi que eu mostrei. Eu mostrei o seguinte. Da admissão das hipóteses, dado epsilon maior do que 0, existe um delta 2 positivo, de modo que, se o x menos p é maior do que 0 e é menor do que delta 2, então esse x está no domínio da f sobre g, claro, e f de x sobre g de x menos L é menor do que epsilon. Ou seja, para todo epsilon maior do que 0, existe um delta 2 positivo, tal que se o x menos p é maior do que 0 e é menor do que delta 2, tá? O x está no domínio da f sobre c e isso aqui é menor do que epsilon. Isso diz o quê? Isto diz que o limite de f de x sobre g de x com x tendendo a p é igual a L. Tá? Então, completa aqui. Isto diz que, quer dizer, toda essa argumentação aqui diz que o limite com x tendendo a p de quê? De f de x sobre g de x também é L. Está demonstrado o teorema. Essa regra, esta proposição, ela tem várias versões. Ela tem a versão assim, ó. Se esse limite é 0, se existe delta maior do que 0, tal que essas duas funções são diferenciáveis em P menos delta P, e G' de x é diferente de 0, qualquer que seja x, no intervalo P menos delta P, e o limite com x tendendo a P pela esquerda é L, então esse limite também é o quê? Também é L.
E se vale pela direita e pela esquerda, vale o limite total, quer dizer, para P. Tá? E aí vamos às aplicações da regra de L'Hopital. Por exemplo, ó, uma coisa que você já sabe. Ó. Agora é aplicar. Tá? Olha aqui, ó. Limite com x tendendo a 1, tá? Da raiz cúbica de x menos 1 sobre x menos 1. Quem é esse limite? Isso aqui é uma indeterminação da forma 0 sobre 0. Então, sendo a f pequeno o numerador e a g pequeno o numerador, você tem que o limite do numerador é quanto? É 0. O limite do denominador também é 0. F e G são diferenciáveis em toda a reta. Em particular, são diferenciáveis em qualquer vizinhança aberta e estrita de P, tanto pela direita como pela esquerda, ou total. Tá? A derivada da G é 1, que é diferente de 0 em todo canto. E agora vamos ver se tem o limite do quociente das derivadas. Então, vamos lá. Quem é o limite do quociente das derivadas? Qual é a derivada da raiz cúbica de x? 3x2. Olha, minto. As duas funções elas não são diferenciáveis em toda a reta, porque aqui é a raiz cúbica. A raiz cúbica não tem derivada no 0. Mas, portanto, existe uma vizinhança aberta e estrita de 1, onde o numerador e o denominador são diferenciáveis. É só pegar a vizinhança aberta 0, 2, por exemplo. Tá? Então, tudo é satisfeito. Tá certo? Perfeito. E a derivada aqui é diferente de 0. Então, isso aqui. Qual é a derivada da raiz cúbica de x? Qual é? 1 sobre 3. Raiz cúbica de... E qual é a derivada de x menos 1? É 1. Só que esse limite é o limite com x tendendo a 1. De quê? De 1 sobre 3. Raiz cúbica de 2, que dá quanto? 1/3. Então, como esse limite é 1/3, esse limite é o limite disso. Tá? É óbvio que você já tinha isso aqui. Isso aqui é só uma constatação de que vale a regra de L'Hopital. Você não calcula isso, ninguém vai esperar L'Hopital para calcular isso aqui. Porque isso aqui é a derivada. Eu tenho que ter a derivada antes para poder aplicar o L'Hopital. Tá certo? E a derivada é exatamente o cálculo desse limite. Mas há limites em que eu posso agora, tá? Que saem também por L'Hopital. São limites mais... Por exemplo, esse limite aqui, ó. Tá? Limite com x tendendo a 1 do logaritmo natural de x menos x mais 1 sobre x2 menos 1. Dá para calcular esse limite sem L'Hopital, dá. Usando informações de derivada dá, mas vamos calcular então L'Hopital. Olha, aí sim, ó. Essas funções são diferenciáveis no intervalo dos positivos. Intervalo dos positivos, porque tem aqui o logaritmo. Tá? No intervalo dos números positivos, que é uma vizinhança aberta e estrita de 1, essas funções são diferenciáveis e a derivada disso aqui, que é 2x menos 1, tá certo? É diferente de 0 em uma vizinhança aberta e estrita de 1, porque a derivada só dá 0 no meio. No meio não, no 0, desculpa. No 0. A derivada é 2x, a derivada é 2x, então só dá 0 no 0. Então no intervalo 0 aberto mais infinito, a derivada é sempre diferente de 0. Então eu posso aplicar L'Hopital. L'Hopital, então vamos lá.
Como é que fica? Só pode aplicar L'Hopital se for uma indeterminação. 0 sobre 0. Mas porque qual é o limite do numerador? Qual é? Com x tendendo a 1. 0. O limite é o logaritmo natural de 1 menos 1 mais 1, que dá 0. E o limite do denominador? 0. Então, 0 sobre 0. Precisa ter tudo isso aqui, ó, para poder aplicar L'Hopital. Então, é uma indeterminação da forma 0 sobre 0. Como é aqui, ó. Aqui também é indeterminação da forma 0 sobre 0. Então, vejamos aqui. Está aqui. Aqui é uma indeterminação 0 sobre 0. Aqui também é indeterminação da forma 0 sobre 0. Isso é a coisa mais importante, tá? Você só pode aplicar L'Hopital, tá? Sendo 0 sobre 0 uma indeterminação, você pode aplicar L'Hopital. Então, isso aqui vamos lá, aplica L'Hopital. Quer dizer, aplica L'Hopital não, vamos calcular o limite do quociente das derivadas. Derivada disso aqui dá quanto? Menos 1 sobre quanto? 2x. Quanto é esse limite aqui? 0 sobre 2. Dá quanto? 0. Então, como todas as hipóteses de L'Hopital são satisfeitas, esse limite aí, guys. Tá? Tá aí. Tá bom? Mais um exemplo. Deixa eu apagar aquilo ali. O L'Hopital serve só para indeterminações 0 sobre 0. O L'Hopital serve só para indeterminações 0. Não, 0 sobre 0 infinito sobre infinito. 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Como é? Eu já passei. Não, mas eu ainda não consolidei a nota não, tá só salvo. A qualquer momento eu posso mudar. Tá? A qualquer momento eu posso mudar. Não tá consolidado, tá só salvo. Você poderia ter passado na sua matéria, professor, com a política de calcaia, só, né? Como é que é? Calcaia. É de que divisão? Do cearense. Tá. Então vejamos um outro exemplo aqui, ó. Limite com x tendendo a 0 de e elevado a x menos 1. Limite com x tendendo a 0 de e elevado a x menos 1 sobre x2 menos x. As duas funções, cara, assim, essas duas funções são diferenciáveis. A derivada do denominador, que é 2x menos 1, só é 0 no meio. Então, isso quer dizer que numa vizinhança aberta e estrita de 0, a derivada dessa função é diferente de 0. Tá? Resta ver se o quociente das derivadas tem limite. Tendo limite, será o limite da função. Isso é o que diz L'Hopital. Tá? Portanto, vamos lá. Limite com x tendendo a 0 de quê? Isso aqui fica o quê? Elevado a x sobre quanto? 2x menos 1. Tem limite? Tem. Isso não é uma indeterminação.
Qual é o limite disso aqui? Qual é? Da E sobre... Da E não, desculpa. Da 1 é x tendendo a 0. Da 1 sobre menos 1. Dá 4. Menos 1. Então, esse limite é igual a esse. Pronto. Tá? Você aplicar. O limite do quociente é o limite do quociente das derivadas. Tá certo? Tá aí. Daqui. Limite com x tendendo a 0 de e elevado a x menos cosseno de x sobre x vezes cosseno de x. Tá? Então, aqui é uma indeterminação 0 sobre 0, nós já vimos. Aqui também é uma indeterminação 0 sobre 0. Qual é o limite do numerador? 0. Daqui dá o limite da 1, menos 1 dá 0. Qual é o limite do denominador? 0 vezes 1, que dá 0. Então aqui também eu tenho uma indeterminação da forma 0 sobre 0. As funções são diferenciáveis, tá? Então vejamos quem é o limite do quociente das derivadas. Limite com x tendendo a 0 de, ó, numerador dá quanto? Dá elevado a x mais o quê? Seno de x. E o denominador? Da cosseno de x, derivada da primeira, que é 1, mais a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda, que dá menos o seno de x. Então, fica menos aqui. E repare que o denominador, que está definido em toda a reta, no zero, que é a derivada, isso aqui dá quanto? Dá 1, né? Então, como é diferente de zero no zero, em alguma vizinhança aberta e estrita de zero, também é diferente de zero pelo teorema do limite positivo, que ela é diferenciável, portanto, contínua. Então, esse limite aqui dá. Qual é o limite do numerador? Qual é? O numerador dá, com x tendendo a 0, dá 1, isso aqui tem limite 0, elevado a 0, e o denominador tem limite 1. Cosseno de x tem limite 1, isso aqui tem limite 0, então esse limite dá 1 sobre 1. Como 1 é o limite do quociente das derivadas, o 1 também é o limite do quociente das funções. Certo? Então tá aí, vale o teorema. Convém mencionar, claro, né, que isso aqui também vale se o limite é infinito. E eu vou botar assim, infinito, tá certo? Se o limite for infinito. Ou seja, se limite de f de x, com x tendendo a p pela esquerda, é mais infinito. O limite de g de x, com x tendendo a p, quanto? É mais infinito. Esquerda. Se os limites são infinitos, e podendo trocar, viu? Ó, e podendo trocar. Se aqui for mais, aqui for menos, aqui for menos infinito, aqui for mais infinito, ou os dois foram menos infinitos, também vale o resultado. Demonstração está nas notas, por uma mudança de variável. Tá? Então isso aqui também vale. Nas notas, mostrar. Porque tem várias versões desse teorema. Se eu for demonstrar cada versão, vamos sair daqui de noite só demonstrando. Não é o caso, tá? Eu quero aplicar. Entendido? Então você tem isso aqui e vamos, diga. Só precisa o G. Mas o proposição basta o G. O F nem precisa ter limite.
Tá correto, boa observação, porque se você olhar a demonstração, só precisa que o limite da G seja mais infinito.